Bom dia, turma, mais uma vez aqui na nossa videoaula. Vamos começar aqui a última parte do capítulo 5, que está tratando sobre espaço econômico da América Latina. Eu abordei nas últimas aulas a respeito de alguns países aqui do continente sul-americano, bem como a sua política, a sua economia. E aí hoje, para finalizar, a gente vai falar sobre o Brasil, dentro desse contexto econômico da América do Sul, a sua importância e os postos que ele assume dentro da questão econômica. Então aqui na nossa primeira imagem a gente vai encontrar o bloco econômico no qual o Brasil faz parte, que é o Mercosul. Então o Mercosul foi uma das estratégias criadas aí por esses países, justamente para que eles pudessem desenvolver economicamente as economias de fato, dos seus países, com o comércio, a circulação de pessoas, de capitais e assim por diante, entre os países membros, que no caso são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. A Venezuela fazia parte, mas por questões políticas e econômicas ela foi suspensa do bloco. Então, essa relação econômica é justificada a questão de implementação do Mercosul. Ela ajudou muito na questão do desenvolvimento econômico do Brasil, a partir dos anos 90, o que possibilitou que ele chegasse a um patamar aí de segunda maior economia da América, só perdendo aí para os Estados Unidos. E da América do Sul, ele é o mais desenvolvido e rico, diga-se de passagem, associado aí a questões de industrialização e agropecuária. A indústria brasileira, de modo geral, ela se baseia aí nas chamadas indústrias de base, que se envolvem a siderúrgica e a química, trabalham com ferro, com aço, e as de bens de consumo, que são os produtos de modo geral que são comercializados. Dentre eles aí nós temos eletroeletrônicos, carros, roupas, alimentos e assim por diante. E as indústrias dentro do país, elas se localizam de acordo com alguns fatores, que podem ser a proximidade de matérias-primas, a questão da energia, mão de obra, mercado consumidor, transporte e isenção de impostos, legislação ambiental fraca. Essas políticas são as chamadas incentivos fiscais. É uma estratégia dos governos que criam essas medidas justamente para atrair empresas para determinada localidade. Então aqui no Brasil funcionou dessa forma. As indústrias passaram a se descentralizar na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo e seu entorno, e passaram a buscar novos mercados e proximidades. Aqui a gente vai encontrar o período marcado pelo chamado neoliberalismo. Isso aqui na década de 80 para 90, o Brasil ele passa então a seguir esse modelo com maior ênfase, que é um tipo de corrente política e econômica, que é o chamado liberalismo, que diminui a intervenção do Estado na economia, ou seja, diminui a importância dele, abrindo espaço para que empresas privadas comandem a economia e dessa forma elas consigam regularizar e criar condições para que o lucro entre elas possa crescer. Por isso que isso é chamado de neoliberalismo ou novo liberalismo. Então, essa limitação do poder ela visa justamente impedir que o Estado crie condições ou futuras sanções para impedir o crescimento de certas indústrias. Aqui alguns conceitos da indústria brasileira, que é a chamada indústria 4.0, que está relacionada justamente ao uso de tecnologia de ponta na produção industrial. Tá bom? Então, meninos, esse aqui são os dados relacionados à economia brasileira e a sua participação no cenário internacional. Então, a gente pode aprender aqui que a economia do Brasil é muito visada justamente por conta de suas inovações e de sua importância econômica e política internacionalmente. Tá certo? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo.